E a Organização Mundial da Saúde declarou que a pandemia de Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. No entanto, a direção-geral da entidade afirmou que a doença mata uma pessoa a cada 3 minutos no mundo. Após mais de 3 anos, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, agora o vírus se classifica como problema de saúde estabelecido e contínuo. Desde março de 2020, o Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS se reunia periodicamente para analisar o cenário global provocado pela doença. Durante a última sessão deliberativa, iniciada no dia 4 de maio, membros do comitê destacaram a tendência decrescente de mortes por Covid-19, além de queda nas hospitalizações e nas internações em UTI causadas pelo vírus, além do aumento de imunidade da população. No entanto, a OMS declarou que isso não significa que a Covid-19 chegou ao fim, enquanto ameaça global de saúde. Na semana passada, era registrado uma morte a cada 3 minutos. A direção-geral da organização avaliou que se a sociedade voltar com as coisas como era antes, teria falhado em aprender lições e falhado com as futuras gerações. Durante coletiva de imprensa em Genebra, a direção da OMS defendeu que os Estados-membros da organização assumam um compromisso de não voltar ao que chamou de velho ciclo de pânico e negligência, que deixou o mundo vulnerável. Em sua fala, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, lembrou que globalmente a falta de equidade e de solidariedade entre os países fizeram com que as ferramentas e as tecnologias não fossem usadas com a eficácia correta, enquanto vidas que não deveriam ter sido perdidas se foram. Dados da entidade indicam que 765 milhões de casos de Covid-19 foram confirmados no planeta até o momento, além de quase 7 milhões de mortes registradas. Ainda de acordo com a OMS, mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a doença foram administradas em todo o mundo. Para os brasileiros, o período foi marcado pela morte de mais de 700 mil pessoas. Pedro Bonenberger. Elias, a Organização Mundial da Saúde decretou que nós não vivemos mais uma emergência internacional na situação da Covid-19, na situação do coronavírus. Essa publicação foi feita hoje. Ela não coloca um fim na pandemia, a pandemia continua, mas ela coloca um fim naquele aspecto mais grave, ou seja, de emergência causada pelo coronavírus. Não o novo coronavírus, né? O coronavírus, depois de tanto tempo, não tão novo assim, mas no vírus que causou tantos problemas para todo mundo, né? Não só no Brasil, mas em todo o planeta. Olha, é um alento e é muito gratificante, Elias, poder vir aqui trazer essa notícia hoje para os nossos telespectadores, depois de viver tanto tempo, né, nesse período de pandemia que foi tão difícil para todo mundo. Essa emergência de saúde pública internacional, que havia sido decretada lá em janeiro de 2020, ela é o grau mais alto de risco, né, e também de alerta da Organização Mundial da Saúde. E por isso a gente está falando de um período novo a partir de agora. Ou seja, onde ainda nós teremos que lidar com o coronavírus, com a Covid-19, ainda uma pandemia, já que se trata de uma doença global, mas sem nos preocuparmos talvez com essa situação de gravidade de casos, com gravidade de internações. Pelo menos é isso que a gente espera a partir de agora. Olha, Elias, em todo o planeta foram quase 7 milhões de pessoas que morreram por causa da Covid-19 desde 2020, quando surgiram os primeiros casos. A gente chega agora num nível um pouco mais tranquilo, com redução significativa de casos e de mortes. E a gente destaca que o Brasil foi o país, talvez no mundo, um dos piores, se não o pior, a enfrentar a Covid-19. Aqui no Brasil nós tivemos mais de 700 mil mortes neste momento causadas pela Covid-19. O Brasil, que tem pouco menos de 3% da população mundial, somou mais de 10% das mortes, né? Então a proporção foi muito difícil, né? Foi uma proporção
totalmente equivocada. E a gente teve, Elias, o segundo maior número absoluto de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que foram o país que liderou esse ranking, esse triste ranking das mortes por Covid-19. Uma tempestade perfeita que fez com que nós tivéssemos muitos casos graves, muitas pessoas internadas e muitas mortes também, Elias. Alguns dos momentos mais tristes da minha carreira como jornalista foi relatar, infelizmente, que pessoas não tinham leito de saúde, né? E aí centenas, milhares de pessoas em todo o país em estado grave, sem leito, sem oxigênio, sem balão de oxigênio, sem respirador. Enfim, foi uma situação muito difícil, mas nós passamos por ela. E foi graças às vacinas, né, Elias? Vale sempre ressaltarmos isso. Nós saímos desse estado de emergência internacional, mas continuamos na pandemia. Vamos ter que lidar ainda com a Covid-19 por muito tempo, por bastante tempo. E nos vacinar com frequência, assim como acontece com a gripe, né? Para nos protegermos das novas variantes da doença. Inclusive agora está sendo aplicada a nova vacina bivalente, que protege contra outras variantes da Covid-19. Então você fique de olho na sua cidade. O Ministério da Saúde já recomendou que todas as pessoas com mais de 18 anos possam ser vacinadas com a vacina bivalente. Se já chegou no seu município, procure o posto de saúde, vá se vacinar. A gente tem que se proteger para não voltarmos nunca mais, se Deus quiser, né, Elias, a esse cenário tão difícil que nós passamos nos últimos 3 anos. Eu volto com você.